Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marelice Rodrigues, eu sou atriz, preparadora de elenco mirim, professora do Espaço Cultural Vamos Fazer Arte. E esse vídeo é mais um da série Dica de Ouro. Essa série Dica de Ouro é uma série que não vai te ensinar a interpretar, não vai te ensinar a projetar, a articular, a entender o texto, não vai te ensinar a decorar, não vai te ensinar isso não. A Dica de Ouro, gente, é uma série que eu trouxe para cá para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Porque quando eu comecei a trabalhar como atriz, no teatro estava tudo certo, foi tranquilo e calmo. Mas a primeira vez que eu fui para um set de gravação, eu tinha estudado teatro. Eu nunca tinha entrado num set, a não ser quando era pequena, assistindo, acompanhando o trabalho do meu pai, mas não como atriz. Primeira vez que eu entrei num set, gente. Era tanta gente, era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Foi a novela Esperança, em 2000, de Benedito Rui Barbosa, direção do Luiz Fernando Carvalho. E eu lembro que eu cheguei com meu texto decorado, fiz minha maquiagem, fiz meu cabelo, coloquei o microfone. Mas quando eu cheguei no set, era tanta coisa acontecendo. E aí a gente ensaiou. A televisão tem um tempo que é rápido, né? A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora, não pode perder tempo. E quando terminou o ensaio, eu comecei a escutar. Olha, puxa esse vaso mais pra direita, fecha a cortina. E como eu vim de teatro, gente, todo mundo sabe que no teatro a gente faz tudo, né? Esse é o grande lance do teatro. Nós trabalhamos em equipe, né? Você tá lá carregando o cenário, daqui a pouco você tá pintando o cenário, daqui a pouco você tá costurando o figurino. Então, quando eu comecei a escutar, puxa a cortina, eu comecei a fazer tudo. Eu comecei a correr, fechei a cortina e puxei o vaso. E fiquei muito aflita. E aí um colega de produção chegou pra mim e falou assim, não, calma. Fica tranquila, você só espera para gravar. Cada cabeça de equipe tá falando com a sua equipe para os acertos finais pra gente começar a gravação. Eu tava tão calma, né, gente? Meu primeiro dia no set, uma novela das 8. Eu tava realmente bem ansiosa. De lá pra cá, eu trabalhei muitos anos como atriz, trabalho ainda como atriz, trabalhei muitos anos como preparadora de elenco, trabalho ainda como preparadora de elenco, mas eu brinco que de vez em quando eu tô lá, eu falo que é a Disneylândia, de vez em quando eu tô aqui, que é o campo de guerra, porque aqui tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E entender a logística, né, da produção me fez ser uma atriz mais calma, antes de tudo, mais tranquila, mais colaborativa, porque mesmo quando eu tô em cena, eu tenho um olhar do todo que tá acontecendo. E esse aqui é o quadro onde eu trago para vocês um pouco da minha experiência, da minha vivência, na esperança de que vocês não levem um susto no primeiro dia, que nem aconteceu comigo, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu vou falar sobre áudio, eu vou falar sobre figurino, eu vou falar sobre caracterização, eu vou falar sobre o trabalho dos colegas da contra-regragem. Espero poder colaborar bastante com vocês, tá certo? No vídeo de hoje, eu vou falar um segredinho para vocês, que eu não sei se vocês sabem. Quando a gente vai gravar uma externa, geralmente, ou a gente vai bem cedinho para pegar o sol nascendo, ou a gente fica para pegar o sol se pondo, porque a gente não sabe se é uma externa que é gravada durante a manhã, ou se ela vai ser gravada ou filmada noturno. E aí, muitas vezes a gente chega lá e se arruma, se produz e tal, e vai para o set de gravação. E ali, o nosso diretor de fotografia está o tempo todo de olho para ver como é que ele vai usar aquela luz do sol para fazer a nossa imagem sempre maravilhosa, né? E tem algumas coisas que acontecem ali no set que, se você não está entendendo o que está acontecendo, você pode ficar um pouquinho perdido. Então, tem duas dicas que eu vou falar sobre a gravação externa e a iluminação. A primeira é que algumas vezes a gente está gravando e começa a gravar a cena, um sol. E quando chega ali no meio da cena, vem uma nuvem e cobre o sol. Quando isso acontece, gente, muitas vezes a gente fica lá, o ator fica em cena, esperando, e a gente fica olhando e fala, o que está acontecendo que a gente não está gravando, né? Tem alguém ali da produção, tem alguém ali da equipe de fotografia que está olhando para o céu, e às vezes eles falam assim, ó, 3 minutos, que é o tempinho que aquela nuvem deve dissipar para a gente voltar à gravação. Eu tô falando de a gente ter começado com sol e depois vir a nuvem, mas é claro, a gente pode ter começado nublado e abrir o sol. Imagina assim, eu tô fazendo uma cena com você que tá aqui me assistindo. A gente gravou todo o meu lado com o sol aberto e gravou todo o seu lado com uma nuvem cobrindo. Como é que ele vai montar na hora de editar? Porque na hora de editar a cena tem a sua fala, minha fala, sua fala, minha fala. Plano aberto, plano detalhe. Então, é importante que toda essa imagem seja captada dentro de um padrão. Então, se acontecer de você estar ali no set falando, ué, gente, o que está acontecendo? Está tudo pronto? O que a gente está esperando? Muitas vezes o autor pergunta, né? O que a gente está esperando? Ah, a gente está esperando só abrir. Mas você que já assistiu esse vídeo, que já percebeu que isso acontece, já está ali espertinho, já não vai ter essa dúvida, porque você vai perceber também. Uma outra coisa que é super importante, gente, que a produção fica desesperada, mas muito delicadamente eles não passam isso pro ator tá sempre ali tranquilo, calmo, né? E preparado e focado. Mas, gente, quando tá pertinho do sol se pôr,
Às vezes a gente gravou tudo que tinha para gravar naquele dia, mas faltam 2, 3, 5 takes, um fechado, E aí o que acontece? Se o sol se põe, gente, acabou a luz do dia. E aí, acabou o nosso dia de gravação. E aí, não fechamos o nosso plano. Por que eu tô contando essa história para vocês? Porque eu já vi acontecer da gente estar naqueles 5 minutinhos finais de sol. E aí, uma novela de época que o figurino é super complicado, a atriz pediu, por exemplo, pra ir ao banheiro. Ai, mas eu tô fazendo xixi na calça. Não vou. É claro que vai, gente. Pelo amor de Deus, ninguém quer ter desconforto. Mas se você tá observando, se você tem um entendimento daquela aflição que o pessoal da produção tá passando, porque quer entregar, né, o plano de filmagem, o plano de gravação, me falta pouquinho, e você tá um pouquinho apertado, mas que dá pra segurar aquele xixizinho ali, é uma forma de você também colaborar com a tua equipe de arte e fotografia. Bom, essa foi a dica de externo. Outro dia eu volto com uma dica de estúdio, também tem várias dicas de direção de fotografia de estúdio, mas é um papo para um outro post. Tem muita coisa para falar, então eu vou guardar a história de estúdio para o próximo post. Espero ter colaborado com o teu conhecimento, espero te ajudar quando você chegar num set de gravação. Espero que você passe em muitos testes e faça muitos trabalhos bacanas por aí. E se você é só um curioso, espero ter te divertido. É isso, se você se interessa por esse tipo de assunto, se você conhece pessoas que se interessam, eu te peço, por favor, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Vamos fazer arte juntos.